Levítico, Números e Deuteronômios, livros escritos por Moisés. Assim também a Bíblia tem, glória a Deus, é dividido os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, ao qual Deus revelou a Moisés, profeta do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A Bíblia quer dizer variedades de livros, mas quando fala Bíblia Sagrada, está se referindo a algo que é sagrado, a algo que é divino, a algo que é espiritual. Disse-lhe Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Talvez você se pergunte: eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens. Mas você está equivocado, pois Deus, por intervenção do homem, mas homens que o temiam, deu-lhe a sua palavra. Moisés foi instruído na ciência do Egito, e ele tinha como escrever a Sagrada Escritura. Ele foi instruído na ciência do Egito, em toda a ciência do Egito, em estatura, em formosura, em idiomas do Egito, e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Pois Deus, Ele é justo, e Ele escreveu e enviou a sua palavra aos patriarcas. E Deus narrou e revelou a Moisés, servo do Senhor, ao qual estava na terra do Egito, pois os egípcios adoravam o sol, diziam que é o poder maior, adoravam a deusa Íris, adoravam outros deuses, mas Deus foi levantado entre o reinado de Faraó. Moisés vai ser levado ao palácio e criado pela princesa, pela filha de Faraó. E ele é estruturado na ciência do Egito e em todo conhecimento. E para isso Deus levantou ele para escrever os 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateucos. Glória a Deus. E depois Deus vai falar com o povo através dessa palavra. Deus agora fala com o homem por intervenção da palavra e dos profetas. Os profetas são levantados, os profetas maiores e os profetas menores. Glória a Deus. É levantado o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías começa a profetizar acerca de Jerusalém e dizer que Jerusalém estava sem conhecimento de Deus. Embora tinha o zelo de Deus, mas não tinha o conhecimento de Deus. Israel estava afastado de Deus. O povo de Israel estava afastado de Deus, embora tinha o zelo de Deus, mas sem conhecimento de Deus. E Deus disse para eles, por intermédio de Isaías, um dos profetas conhecido como profeta maiores. A Bíblia diz que ele diz claramente: o boi conhece a sua manjedoura e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel, o meu povo, não me conhecem. Assim várias pessoas na atualidade têm zelos de Deus, mas não conhecem a Deus. São zelosos, mas não fervorosos em espírito. Eles dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem, apenas ouvem falar. Assim como Israel tinha o zelo de Deus, exerciam 613 leis civis, e conforme os 10 mandamentos atribuídos a Moisés no Monte Sinai, eles guardavam as tábuas da lei, guardavam 613 leis, mas não conheciam a Deus. Você talvez diga: eu conheço a Deus,
Eu ouvi falar e sei que Deus criou o céu e criou a terra. Mas você não pode conhecer alguém se você não conhece, não conversa com ele, não dialoga com ele, não conversa. Não tem como conhecer se não tiver uma conversa. Não tem como conhecer se não tiver um relacionamento interpessoal. Você não pode conhecer alguém se você não conversa ou tem um relacionamento interpessoal com esta pessoa. Então você, para conhecer a Deus, você deve andar na Sagrada Escritura. E muito mais do que andar na Sagrada Escritura, você deve se entregar a Jesus Cristo. Pois Nicodemos era muito zeloso, era muito fervoroso. Ele ia ao templo de Israel, orava 3 vezes no dia, dava o dízimo de tudo quanto ele tinha. Ele guardava 613 leis, mas isso não era o suficiente. Você pode ser um religioso, você pode frequentar a igreja, mas você não pode conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus, e só a maneira é por meio de Jesus Cristo. Você é religioso? Então refreie a sua língua. Você é religioso? Então conheça a Deus. Pois a Bíblia diz, aqueles que dizem ser religiosos e não refreiam a sua língua, a sua religião é vã. Você diz ser religioso, mas não visita os velhos, ó com a viúva, você não conhece a Deus. Você é um frequentador de um culto, você é um simpatizante, você até diz eu gosto de Deus, mas você o nega com suas obras, você está cheio de lascívia, sensualidade e toda sorte de pecado, não confessados perante Ele. Porque se confessarmos nossos pecados perante Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Toda máscara cairá diante do trono de Deus. Pessoas que se fingem conhecer a Deus, religiosos, chegarão diante do trono de Deus, e Deus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês são belos por fora, vocês parecem ser belos por fora, são formosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de corrupção. Jesus julgará retamente no seu coração e dirá, eu conheço quem é vocês, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as criaturas, do que todas as coisas, é o coração do homem, pois dele procede o roubo, o assassinato, o furto, a idolatria, o amor às coisas deste mundo, a avareza, procede do coração do homem, pois é enganoso, pois é perverso. Então você está dizendo, a Bíblia foi escrita por homens, Deus ia usar quem para escrever a Bíblia? Deus ia se atualizar de um animal? Não, Deus tinha que usar o homem, mas homens separados pelo Espírito de Deus, e são a forma de raciocínio. O homem não raciocina para falar da palavra e fala as coisas sem sentido, ao dizer Deus usou o homem para escrever a Bíblia. Não acredito. Então acredite ou não, a palavra é a verdade e não será mudada. Muitas pessoas lutaram para mudar a verdade bíblica, mas não podem mudar. Quiseram atualizar a Bíblia para os seus padrões, pois ela não pode ser mudada, ela é permanente e eternamente será a mesma palavra. Você pode querer mudar a Bíblia para alicerçar na sua própria vontade, criar um alicerce na sua própria vontade ou para massagear o seu ego, mas ela não pode ser mudada. Talvez você pegue a Bíblia e diga, ela é muito ruim, porque ela condena o que eu faço. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O verbo se fez carne, o verbo aqui é a palavra em pessoa, Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, para aqueles que dele comeram não morram, mas tenham a vida eterna. Ele é a água que sacia toda a sede. A sede que há na sua alma não pode ser saciada com as coisas dessa terra, pois você passará como uma poeira, você passará como um vento ligeiro, como um conto ligeiro, assim será a vida do homem. Daqui a pouco você estará morto, daqui a pouco você não estará mais aqui. Você era um jovem, uma criança, hoje está idoso. Você era uma criança, hoje está um adolescente, e daqui a pouco o vento passa, e foi um conto ligeiro a sua vida. E agora acabou-se para você.
Você diz acabou-se porque não tem esperança, mas há uma esperança viva. A palavra de Deus se fez carne e ele foi para a cruz. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou os seus pecados naquela cruz. Quem dera que você reconhecesse essa palavra hoje, pois amanhã pode ser tarde. Esta palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide entre as juntas e medula, e apta para discernir, e sabe a intenção dos corações, e não há criatura diante dela que esteja oculta. Todas as coisas estão claras e patentes perante os olhos daquele que há de tratar com a humanidade. Essa palavra ela revela todas as coisas. Tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está debaixo do tapete será revelado naquele grande dia. Você pode se esconder hoje da justiça da terra, do seu pai, da sua mãe, mas desta palavra você não se esconde. Você pode se esconder atrás de uma religião, você pode ser um religioso, e a Bíblia encontrará naquele dia, e vai dizer: apartai de mim, malditos, que praticai iniquidade para o fogo eterno. Pois a palavra do Senhor ela é viva e subsiste eternamente. Glória a Deus. Daniel teve um sonho e visões passaram pela sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Então ele escreveu o sonho e fez um registro completo do assunto. Livro de Daniel foi escrito pelo próprio profeta Daniel. Esta palavra é verdadeira e ela está a se cumprir. Ela não é um conto, ela não é uma historinha, ela não é conto de fada, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é a personificação de toda a verdade e chama-se Jesus. Ele é a personificação de toda a verdade. Ele falou verdade, ele expressou verdade e ele é a verdade. Ele não só tem a verdade, ele é a verdade em pessoa, ele é o verbo de Deus, a palavra Logos é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo, indicação, fenômeno, aleluia, da natureza, indicação, glória a Deus, e houve uma ação e um fenômeno da natureza. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Haja noite e